A paz do Senhor Jesus. Temos aqui hoje um estudo da Palavra de Deus aqui no livro de João, capítulo de número 17, versículo 5. E eu quero aqui contextualizar para você, trazer aqui com bastante clareza essa explicação. Agradeço a Deus por Deus ainda ter me dado força de colocar no meu coração esse desejo de trazer aqui a unicidade de Deus para os nossos amigos. Então, os trinitarianos falam que esse texto aqui, quando Jesus orava, Jesus aqui já orando aqui com essa glória, ele se depara, ou eles explicam, eles isolam esse texto falando que Jesus já existia, estava do lado do Pai, né, o Pai na direita e o Filho na esquerda, já existia com ele num corpo físico, num corpo literal, mas não é isso que o texto mostra. Eu vou ler aqui para os irmãos, e eu quero trazer aqui para os irmãos aqui na língua hebraica, aqui, esse contexto abençoado, aqui o texto e contexto, e também desde já eu quero te pedir a você aí, que vai assistir esse vídeo também, que você compartilhe, tá bom? Compartilhe, deixa seu like, curte esse vídeo, deixa seu comentário, tá bom? Que Deus me abençoe, e se inscreva no canal também, você estaria me ajudando. Olha só, vamos aqui para a explicação da palavra de Deus. Aqui no livro de João, capítulo 17, 5, no hebraico assim: agora, observe, agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a mesma glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Pai, glorifica a mim, a Ti. Observe, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a mesma glória que eu tinha contigo antes que tudo o mundo fosse formado. Na outra diz assim: Pai, glorifica a mim contigo mesmo, antes que tudo tivesse. Então aqui está dizendo: glorifica, Pai, glorifica a mim, a Ti, glorifica a Ti, glorifica a mim, a Ti, com a mesma glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Então, aqui quando a Bíblia fala aqui, trazendo aqui para João aqui na Bíblia corrigida, diz assim, agora glorifica-me, ó Pai, junto a Ti, de Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Muitas pessoas alegam que esse texto traz aqui duas pessoas, o Pai na direita e o Filho na esquerda, na eternidade, um corpo físico literal. Isso não existe. Aqui não existia um diálogo de Deus com Jesus, com o Filho e o Pai, não. Aqui era uma oração, e essa oração ela era futura e não presente. Então essa oração que Jesus estava fazendo: Pai, glorifica-me, a Ti, com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui era Jesus orando, não era um diálogo, era Jesus orando, não era uma conversa, Jesus orando por uma glória futura, porque Jesus não existia. Porque se Jesus existisse na eternidade com o Pai, num corpo físico, a Bíblia teria que entrar em contradição, porque aqui no livro de Hebreus ele diz assim, no livro de Hebreus ele diz assim, observe aqui o que fala aqui, olha só o que ele diz, a explicação: Tu és o meu filho, hoje te gerei. A palavra hoje, e não foi ontem, e nem no passado. Então o Filho, ele passou a existir após ser gerado no ventre de Maria. Vamos aqui para algum texto aqui, e observe aqui que
João 7,39 assim diz: o Espírito Santo não foi dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então aqui ele ainda não tinha sido glorificado. 1 Timóteo 16,13, visto, olha só, de 13 e 16 diz: visto dos anjos, pregado ao gentio, crido no mundo e recebido na glória. Agora sim, Jesus foi glorificado. Jesus foi glorificado agora. Então nós podemos que a Bíblia diz que ele foi visto pelos anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Agora sim, Jesus é glorificado. Observe só que a passagem ela é bem claro, recebido na glória. Agora sim, Jesus foi glorificado. Na verdade, a glorificação e a ressurreição e a ascensão ainda eram toda futura. Jesus aqui está orando para uma glorificação futura e não presente. Nós não podemos pegar esse texto, Jesus orando, e dizer que Jesus estava num diálogo com o Pai. Era uma oração. Ele estava orando ao Pai, que ele queria uma glória, que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Vamos estudar duas maneiras aqui: Pai divino, Filho, humanidade. Pai se trata da divindade, Filho se trata da humanidade. Quando se trata de divino, está se tratando de Pai. Quando se trata de Filho, se trata da humanidade. Quando se trata da humanidade, se trata da carne. Jesus, ele foi chamado de Filho porque ele nasceu de uma mulher. Ele tinha a sua natureza humana. Como homem, Jesus, ele tinha sede, mas como Deus, ele dava água àqueles que tinham sede. Como homem, Jesus sentia fome, mas como Pai, ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos para aquela multidão. E observe aqui que o livro é bem claro, 1 Timóteo capítulo 3, 16, que Jesus, os anjos aqui, e quando ele foi crucificado, e ele foi apresentado ao gentio, observe só: visto dos anjos, pregado ao gentio, e crido ao mundo e recebido na glória. Então tudo isso era, a glorificação era a ressurreição, e a ascensão ainda era futura e não presente. Observe o que o texto ele aplica para nós aqui. Observe tudo que o texto aplica para nós aqui sobre a presciência de Deus com a sua igreja. Assim como nós escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Observe só, a Bíblia diz aqui que ele nos escolheu como santo, como igreja, antes da fundação do mundo. Com a sua presciência, com a sua onipresença, Deus já tinha escolhido os eleitos quer dizer escolhido antes da fundação do mundo. Mas a igreja estava lá no corpo físico, literal? Não. Eu posso falar, você pode falar e dizer assim: Pai, glorifica-me contigo mesmo, antes que o mundo existisse, com aquela glória que eu tinha contigo. Por quê? Porque para mim é uma glória, para mim é uma alegria saber, para mim a minha alma ela regozija na presença de Deus, de saber que antes que o mundo existisse, Deus, ele já tinha escolhido nós. Aonde ele escolheu?
nos planos, no plano, na mente, nos seus logos. Deus escolheu nós no seu pensamento, no plano futuro, mas já estava na mente, Ele já tinha desenhado, arquitetado na sua mente tudo isso, mas nós não estava lá. E Jesus, quando Ele falou, Pai glorifica, estava falando com a sua ressurreição, estava falando para a sua ascensão, e quando Ele morre, que ressuscita, Ele é glorificado, aí sim é uma glória. Olha só o que Paulo lhe trata aqui, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo, eu li agora há pouco, Efésios, capítulo 1 e 4, que fala da presciência, e agora eu vou ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, olha só o que ele diz: entretanto, devemos sempre dar graça a Deus, por vós, irmãos, amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, pelo Espírito e fé na verdade. Então Ele já tinha escolhido, isso aqui tudo estava nos projetos, nos planos de Deus. Ele arquitetou, projetou. Então, quando a igreja nasce, no dia de Pentecostes, a igreja ela é gerada. Então aí foi onde a igreja foi gerada, a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Mas a Bíblia diz aqui que, entretanto, devemos sempre dar graça a Deus, por ter nos escolhido, Paulo escreve, antes que o mundo existisse, para uma salvação. Então Ele nos escolheu, irmãos, antes da fundação do mundo, para nós ser salvos, escolheu para nós ser santo. Mas a igreja, eu e você, não estava lá, não. A Bíblia diz que Cristo, no livro do Apocalipse, capítulo 13, se não foge da memória, deixa eu só confirmar aqui, 13:8, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas observe que a Bíblia diz que Cristo morreu há 2000 anos atrás. Quando a Bíblia diz que Cristo morreu antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, Ele está falando no seu plano, no plano de Deus, nos logos de Deus. Porque se Ele já fosse morto antes da fundação do mundo, literalmente, então Cristo não teria que morrer outra vez na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele morreu uma única vez, tanto pelo ímpio e pelo justo. Não foi duas vezes. Ele morreu no Antigo Testamento, antes que o mundo existisse, nos planos de Deus. Você entende que quando você vai fazer um prédio, o que o engenheiro faz? Ele vai arquitetar primeiro, vai projetar, vai analisar, vai ver, e depois ele passa a planta para o mestre de obra, e o mestre pega o carpinteiro, o pedreiro, e o pedreiro vai executar aquele arquiteto, aquilo que foi arquitetado, que foi projetado pelo engenheiro, ou pela aquela pessoa, tem aquelas pessoas que são próprias mesmo, que faz a planta, tudinho, para poder ser executado. Então, primeiramente foi formado a sabedoria, e depois, primeiramente é a sabedoria. Quando você estuda, você tem que adquirir primeiramente a sabedoria, e a Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne, o primogênito de toda a criação. Por que Ele é o primogênito? Porque a Bíblia diz que Jesus é a sabedoria, então formado primeiro foi a sabedoria. Por isso que Ele é o primogênito, porque primeiro foi formado a sabedoria. Jesus não existia no antepassado,
antes da fundação do mundo, num corpo físico, num corpo literal, mas ele estava tudo arquitetado no plano de Deus. A Bíblia diz que quando Deus faz assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, era futura, estava apontando para Cristo. Então, quando se trata dessa glória, está se tratando da ressurreição de Jesus e da sua exceção de Jesus, que tudo isso era futuro e não presente. Observe aqui, irmãos, o que Paulo fala aqui no livro de 2 Timóteo 1:9, diz assim, porque nos salvou e nos chamou com tanta vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, ou seja, antes de tudo ser criado. Deus nos chamou, nos salvou, não pelas obras, mas em Cristo Jesus. Ele nos chamou antes da fundação do mundo, ou seja, Deus já tinha projetado que Jesus, o Cristo, ele vinha de morrer e morrer pelo meu e teu pecado. Isso já estava projetado na mente e nos logos de Deus, antes que tudo existisse. Então, meu amigo, ou você trinitariano, que tem dúvida, observe que o texto ele não está dizendo aqui que são duas pessoas, porque a Bíblia disse no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, a Bíblia disse que o menino que ia nascer seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra era futuro e não presente. Então aqui é bem claro para nós. Então tudo isso aqui, a oração que Jesus estava fazendo ali, era uma oração futura, não era presente. Quando Jesus ora, ele está trazendo pedindo uma glorificação que ele tinha. Por quê? Porque ele já existia, porque ele era Deus, ele estava como Deus, ele estava não como filho, mas ele estava como Pai, como Deus, e ele tinha essa glória, e ele sabe de todas as coisas. Então